um vencedor. Por volta do ano 6 a.C., nos tempos do imperador Augusto, Israel havia se tornado uma província do Império Romano. Os judeus eram obrigados a pagar tributos a Roma e seguir algumas de suas leis. Muitos já não acreditavam mais nas Escrituras, e muito menos em suas promessas, adotando inclusive costumes pagãos. A falta de compaixão também havia invadido o coração de muitos homens e mulheres. Além disso, havia um grande silêncio profético que já durava mais de 400 anos. Parecia que Adonai, o Deus de Israel, havia rejeitado definitivamente seu povo. Contudo, muitos ainda guardavam a promessa de um líder libertador. Essa é a história do nascimento de João Batista, o último profeta de carreira, o homem escolhido por Deus como o arauto para preparar o coração dos homens à vinda do Messias. Em Israel, havia um casal devoto e piedoso, chamados Zacarias e Isabel. Ambos pertenciam à linhagem sacerdotal judaica. Zacarias era da ordem de Abias e Isabel descendente direta de Arão. Zacarias e Isabel tinham uma vida modesta e amavam as leis de Adonai, o seu Deus. No entanto, havia um peso em suas vidas. Isabel era estéril. Portanto, não tinham filhos. Para a cultura judaica da época, a esterilidade era vista como um juízo divino, um tipo de maldição, sendo motivo de vergonha social. Naquela época em Israel, em cada mês do ano, um grupo de famílias sacerdotais era designado para servir no Templo de Jerusalém, de onde vinha seu sustento. Chegado sua época, Zacarias foi a Jerusalém com sua família, a fim de cumprir suas obrigações sacerdotais. Certo dia, em sua rotina habitual no templo, Zacarias foi sorteado para entrar no santuário de Adonai para queimar incenso. Um privilégio raro, que a maioria dos sacerdotes jamais experimentara, ou experimentara apenas uma vez na vida. Naquele dia, enquanto Zacarias cumpria com o rito sacerdotal, e o povo intercedia do lado de fora do templo, o mesmo teve uma experiência impactante. Zacarias teve a visão de um anjo mensageiro, que lhe comunicou um grande evento. O mensageiro dizia: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de João. E não somente isso, o anjo revelou que João teria uma missão profética desde a sua juventude. Seria grande diante de Adonai, cheio do Espírito Santo desde antes de nascer, e converteria muitos corações de volta a Deus. Zacarias ficou maravilhado e ao mesmo tempo confuso, pois não tinha certeza se aquilo realmente estava acontecendo ou era apenas algum tipo de delírio. Além disso, Zacarias sabia que sua esposa era estéril e já não tinha mais idade para ter filhos. Então, como sinal perceptível da epifania, o anjo fez com que Zacarias ficasse mudo, sem poder falar uma só palavra até que o menino nascesse. Enquanto isso, do lado de fora, o povo já começava a se preocupar com Zacarias, pois estava demorando mais do que o habitual. Pois havia uma crença de que se o sacerdote entrasse no santuário estando em pecado, seria sacrificado pela glória do próprio Adonai. Zacarias então saiu do santuário ainda maravilhado, mas sem conseguir dizer uma só palavra. Então entenderam que algo maravilhoso havia acontecido com ele ali dentro. Encerrado o mês de serviço no templo, Zacarias retorna à sua casa junto com sua família, e por essa mesma época, Isabel fica grávida, cumprindo-se as palavras do anjo mensageiro. E a notícia se espalhou por toda aquela terra, com muita admiração e alegria, pois era um sinal de que algo maravilhoso estava por acontecer. Certo dia, Isabel recebeu a visita de uma jovem chamada Maria, que era sua prima, e que também estava grávida, e tiveram uma experiência semelhante à de Isabel. No momento em que Maria chegou e a saudou, algo extraordinário aconteceu. A criança agitou-se no ventre de Isabel, e esta foi tomada de um espírito profético, indicando que a criança no ventre de Maria também fazia parte do mesmo propósito. Completada a gestação, Isabel deu à luz um menino homem e saudável, cumprindo-se as palavras do anjo. Familiares e vizinhos celebraram a bondade de Deus, mas Zacarias permanecia mudo. No 8º dia, durante a cerimônia judaica de circuncisão, todos esperavam que a criança recebesse o mesmo nome do pai, pois esta era a tradição.
Porém, Isabel expressou com firmeza: o menino se chamará João. Todos ficaram surpresos uma vez que não havia ninguém na família com aquele nome. Então perguntaram a Zacarias, que ainda estava mudo, escreveu em uma tábua: o nome dele é João. Naquele instante sua boca se abriu, sua língua se soltou, e Zacarias começou a louvar a Adonai. O temor se espalhou por toda a região da Judéia, e todos se perguntavam: o que virá a ser este menino? Zacarias, cheio do Espírito Santo, então profetizou sobre o futuro do filho e a missão grandiosa que ele teria: ser a voz que clama no deserto, preparando os corações para receber o Messias. O menino cresceu forte, saudável e no temor do Senhor. João se indignava com toda sorte de pecado, maldade e hipocrisia religiosa, principalmente a praticada pelos sacerdotes. Por isso, João abdicou dos seus direitos e privilégios sacerdotais e passou a viver recluso no deserto, meditando nas Escrituras, longe de todo materialismo, dependendo exclusivamente do favor de Adonai. João se tornou vegetariano, alimentando-se essencialmente de mel silvestre e de alfarrobas, ou seja, ervilhas silvestres chamadas popularmente de gafanhotos. Também usava roupas extravagantes que lembravam o profeta Elias. Há quem diga que João se juntou por um tempo a uma seita judaica ascética que também vivia no deserto, chamada Essênios, que rejeitava toda forma contemporânea de governo secular e condenava as classes sacerdotais por entenderem que estas haviam se distanciado do seu propósito. Os essênios se preparavam para o Apocalipse e a queda da Grande Babilônia, ou seja, a queda do sistema político e religioso corruptos. Foi com os essênios que João aprendeu sobre o batismo de imersão nas águas. Mas em certo momento, João compreendeu que precisava deixar o deserto e exercer sua vocação profética. João deixou a seita dos essênios e foi para o Rio Jordão anunciar a vinda do Messias e o arrependimento dos pecados. João praticava o batismo não para a purificação do corpo, mas como testemunho de arrependimento. Para muitos, João era apenas um fanático religioso desequilibrado, mas para a maioria, João era o retorno do ministério profético em Israel. Após 400 anos, finalmente Adonai, o Deus de Israel, voltara a se relacionar com seu povo. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor.